Hoje eu quero falar um pouco sobre as barreiras invisíveis que a gente cria nas relações. Já perceberam que muitas vezes a gente fica tão focado em proteger os nossos próprios sentimentos que a gente não percebe os muros que a gente vai erguendo ao nosso redor? Hoje eu quero explorar como e por que nós criamos essas barreiras nas relações e como a gente pode superar essas barreiras para construir conexões mais autênticas, mais saudáveis. As barreiras nas relações, elas são tipo muros emocionais e psicológicos que a gente cria para se proteger. Essas barreiras assumem várias formas, desde a falta de comunicação até o medo de vulnerabilidade. Elas são mecanismos de defesa que a gente usa para evitar dor, rejeição, desapontamento. Jung falava sobre como o medo de enfrentar as nossas próprias sombras, ele acaba nos levando a erguer essas barreiras. E ao evitar certos aspectos de nós mesmos, como inseguranças, traumas, a gente acaba projetando esses medos nos outros e vamos criando muros que vão dificultando a verdadeira conexão. Então a maioria dessas barreiras é criada por medo, medo de ser machucado, ser exposto, rejeitado. Quando a gente se fecha para proteger o nosso eu interior, nós acabamos nos isolando das outras pessoas. E as nossas experiências passadas, elas também criam essas barreiras, especialmente aquelas que envolvem muita dor emocional. Bert Hellinger, no seu trabalho com as constelações familiares, ele nos trouxe uma contribuição importante. Ele observou que muitos dos conflitos e bloqueios nas relações diversas, eles são reflexos dos traumas não resolvidos que nós trazemos do próprio sistema familiar, dos nossos antepassados. A sombra, ela contém partes de nós que nós não aceitamos e projetamos nos outros. Isso faz com que a gente veja os nossos próprios defeitos e medos nos outros e faz com que a gente acabe criando mais barreiras para se distanciar desses aspectos indesejados. Então, quando isso acontece, as relações elas se tornam superficiais e baseadas em julgamento. E essas são as barreiras mais comuns. Nós bloqueamos, por exemplo, por medo, o acesso aos nossos sentimentos mais profundos. Por exemplo, quando a gente tem dificuldade em expressar amor, em expressar empatia, por medo da gente ficar vulnerável ou da gente ser rejeitado. A gente também usa muitas vezes a comunicação para criar essas barreiras. A gente evita, por exemplo, diálogos difíceis, usamos palavras para nos afastar dos outros, seja com críticas, com sarcasmo, com ironia. E isso vai gerando um distanciamento, uma falta de conexão real. Essas barreiras envolvem ações que vão criando distância, como a falta de disponibilidade emocional, como evitar momentos de intimidade ou simplesmente a gente não se comprometer. Essas ações, elas são formas de evitar confrontar aspectos de nós mesmos que a gente teme enfrentar, mas que acabam nos afastando dos outros. E quanto mais barreira nós erguemos, mais a gente se afasta dos outros. E isso vai nos levando a muito isolamento, sentimentos de solidão e a uma sensação de que ninguém entende a gente. Mais ironicamente, quando a gente tenta se proteger da dor, a gente acaba criando o ambiente exato que nos leva direto a um sofrimento. Então as barreiras, elas vão nos levando a projetar nos outros expectativas que nem sempre são realistas. Essas expectativas, quando elas não são atendidas, vão nos levando para sensações de frustração, e a gente vai reativando barreiras e vamos criando um ciclo de afastamento e desapontamento. A gente vai repetindo o tempo todo esse ciclo. Esse ciclo de projeção afasta as pessoas, impede o desenvolvimento de relações profundas e autênticas, afeta a maneira como a gente vê a nós mesmos, a nós mesmas. Quando a gente se fecha para o amor e para o apoio dos outros, nós reforçamos as crenças limitantes sobre a nossa própria dignidade, o nosso próprio valor. O que acaba alimentando, por exemplo, sentimentos de inadequação, sentimentos de insegurança, baixa autoestima. Então, o primeiro passo para romper tudo isso é se abrir. A vulnerabilidade, na verdade, ela é uma força, porque quando a gente permite que os outros vejam as nossas verdadeiras emoções, a gente cria um espaço para uma conexão mais genuína. É fundamental a gente reconhecer e integrar esses aspectos sombrios. Aceitando essas partes que nós tentamos esconder, a gente acaba reduzindo a necessidade de projetar essas partes nos outros. E assim a gente acaba se abrindo para relações mais autênticas. Então, uma comunicação muito honesta é fundamental. Quando a gente fala de maneira autêntica, a gente é mais capaz de expressar as nossas necessidades e também de ouvir as necessidades do outro, sem deixar que essas barreiras da incompreensão, por exemplo, interfiram na relação.
E é óbvio que a gente sempre vai bater na tecla do autoconhecimento como essencial, para entender as barreiras que a gente cria e o porquê e para que a gente cria essas barreiras. A prática da autoobservação e também o auxílio terapêutico profundo e de qualidade, isso pode ajudar muito a enxergar e a desmantelar essas barreiras que são impeditivas mesmo da nossa conexão com os outros, mas também da conexão com a gente mesmo. Autoconhecimento profundo e honesto é investimento para a experiência de uma vida inteira, mais saudável, mais verdadeira, mais equilibrada, mais prazerosa, mais feliz, quem não quer? Enfim, as barreiras que a gente cria, elas podem parecer protetoras, mas na verdade, elas nos afastam do que a gente mais deseja e que é fundamental para manter o equilíbrio, né? Que é conexão, amor, compreensão. Quando a gente se dispõe a enfrentar os nossos medos, a abrir as nossas defesas, a gente acaba descobrindo que o outro pode ser uma oportunidade de crescimento, em vez de uma ameaça. Então, da próxima vez que você sentir vontade de erguer uma barreira, pergunte primeiro a si mesmo, a si mesma, do que você está realmente se protegendo. Pode ser que ao invés de se proteger, você esteja, na verdade, se afastando daquilo que realmente importa. Fique com mais coragem para experimentar romper as barreiras, use a força que você teve sempre à sua disposição, mesmo que em certos momentos você duvide dessa força, ela está lá, em você, né? E permita então que essas conexões verdadeiras se tornem parte da sua vida de uma vez por todas.